Bom, então hoje vamos falar sobre a matemática. A matemática ela também pode ser prazerosa para as crianças e tudo depende de como ela é apresentada para elas. A gente pode estimular as crianças com algumas maneiras diferentes de aprender e certamente elas passarão a ter novos olhares para a matemática. É importante lembrar que com frequência o professor apresenta primeiramente os algoritmos e depois ele demonstra como se chegou até eles. E mais, ele deixa entender que tal maneira é padrão para uma única resolução. Assim como afirmam Guerra, Millan e Padovan, os algoritmos convencionais também são apresentados muitas vezes de forma totalmente desvinculada dos contextos de uso das operações. Porém, mesmo que o aluno chegue à escola fazendo uso do algoritmo, o professor deve estimulá-lo a encontrar outras formas de cálculo diferente do convencional, para que ele possa observar outras representações do mesmo cálculo, ampliando assim o repertório de possíveis procedimentos para a resolução do problema e ganhando um maior raciocínio. Desse modo, uma alternativa para corrigir essa situação é despertar nas crianças a vontade de aprender usando técnicas diferenciadas, como por exemplo o cálculo mental. A gente entende que é extremamente necessário que elas conheçam todos os instrumentos de trabalho, não importa qual será usado por elas. Afinal, dentre alguns objetivos orientados pelo Parâmetro Curricular Nacional na matemática, um deles é esperar que o aluno saiba calcular com agilidade, utilizando-se de estratégias pessoais e convencionais, distinguindo as situações que requer resultados exatos ou aproximados. Então, vou mostrar para vocês uma técnica que pode ser feita com os alunos no estudo de tabuada. Em matemática, a gente pode utilizar um recurso chamado faixas de Napier. Esse recurso ele ajuda os alunos a entender o processo, trabalhando a tabuada da multiplicação, decompondo os números inteiros maiores do que o 10, realizando multiplicações parciais e a adição com uma operação intermediária para encontrar o produto final. Então, as crianças podem pegar como materiais para construir folhas de EVA ou cartolinas, algum material mais resistente, folha de desenho branca, canetinha para fazer os números e, se for possível, também colocar um durex ou um papel contact para ter uma maior durabilidade do material. Como é que a gente faz esse material? A gente faz ele em 11 tirinhas. A primeira tirinha contém os números de 1 ao 9 e as outras tirinhas vão contendo as tabuadas do 1 ao 9. Então, nós temos a tabuada do 1, a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4, tabuada do 5, tabuada do 6, tabuada do 7, do 8 e a tabuada do 9. Além dessas tirinhas todas a tabuada e mais a dos números de 1 a 9, a gente pode fazer uma outra tirinha do mesmo tamanho que a gente vai usar para posicionar na horizontal para ver os valores. Então, a gente vai começar a explicação quando nós temos o multiplicando, ele é um número com um dígito só. Quando eu quero calcular simplesmente a tabuada, por exemplo, do 1, tô com ela aqui, uma faixa, eu quero calcular a tabuada do 4 vezes o 7. Então, eu venho até aqui do 4 vezes o 7, eu alinho ela, posso pegar aquela minha faixinha que eu fiz a mais, colocar aqui sobrepondo 4 vezes o 7, que eu vou ter o 28. Simplesmente a tabuada, como a gente conhece, normal. Tabuada do 5. Então, eu quero 6 vezes o 5. Então, eu venho aqui, 30. Então, quando eu tenho apenas um dígito, eu simplesmente alinho ela e encontro a resposta. Então, é uma maneira de a gente fazer a tabuada brincando e se divertindo. Aí eu posso pensar em cálculos maiores, usando 2 dígitos. Como é que eu faço? Eu pego primeiro essa faixa que tem todos os números
E aí eu quero calcular a tabuada dos 5 vezes o 47. O que eu faço agora com o 47? O 47 eu vou abrir ele em 4 dezenas e 7 unidades. Para isso eu preciso da tabuada do 4 e da tabuada do 7. Então, o que eu quero agora? Eu quero calcular o 5 vezes 47. Então, eu venho aqui, onde está o 5, e eu sobreponho os valores do 5, o 4 e do 7, que estão aqui. O 5 vezes o 4 e 5 vezes o 7, que é o 20 e o 35. Eu vou guardar esses valores na minha memória. Mentalmente, depois de eu aprender o processo, eu vou conseguir fazer a conta. Como é que é a conta? Então, eu vou mostrar. Pegamos aqui o 5, que foi o que eu tirei daqui. A tabuada do 5 vezes o 4 vezes o 7, que deu o 35. Eu pego estes dois valores e aí que vem a mágica. O primeiro número eu conservo, os números do meio eu somo e o último número eu também conservo. Ou seja, 5 vezes 47 é 235. Aí, esse é um exemplo. Não entendi muito bem, vou fazer outro exemplo. Vamos ver se dá certo, né? A gente não pode fazer só um exemplo e achar que já é o certo. Então, agora um outro exemplo. Tenho 7. O cálculo é... Vamos pegar aqui primeiro 7. E agora eu quero calcular 7 vezes o 38. Então, o 38 são 3 dezenas e 8 unidades. Então, aqui está 7 vezes o 3 e o 8. Aqui embaixo, 7 vezes o 3 e 7 vezes o 8. Aqui, 7 vezes o 3, 21. 7 vezes 8, 56. Vou usar estes dois valores agora, o 21 e o 56, aqui. Então, eu tenho 7, o 7 vezes o 3 e o 7 vezes o 8. Puxei esses dois valores para cá, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 8, 56, de novo. Conserva o primeiro, soma os termos do meio e conserva o último termo. Ou seja, 7 vezes 38 é 266. Muito bem. Fiz, então, uma conta usando as faixas de Napier. Quando eu for fazer a conta olhando direto para as faixas, eu vou fazer de cabeça, mentalmente. Então, muito bem. Ficou fácil. Agora eu vou para 3 dígitos. Então, agora com 3 dígitos eu quero fazer a conta de 7 vezes 537. Então, agora minha conta é com 3 dígitos. 7 vezes 537. Então, agora, vamos alinhar eles. 537. Vou pegar o 7. Meu Deus. Então, olhem só. Vou tentar fazer assim. 537. Então, aqui eu tenho 7. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Difícil segurar tudo. Então, olhem só. O 7 vezes o 5, 35. O 7 vezes o 3, 21. O 7 vezes o 7, 49. Então, eu tenho 35, 21 e 49. Vou usar estes 3 números agora. Mesmo procedimento. Eu tenho 7 vezes o 35,
o 21 e o 49. Eu usei as 3 tabuadas. Tabuada do 5, do 13 e do 7. Agora eu vou usar esses 3 números aqui. 35, 21, 49. Primeiro número eu conservo. Somos termos do meio. Somos de novo os termos do meio, porque agora eu tenho 3 dígitos e conservo o último número. Então, agora a minha conta é 7 vezes 537, que dá 3.759. Muito bem, posso fazer isso várias vezes até eu me apropriar bem e eu conseguir olhar para os valores da faixa de Napier e fazer mentalmente. Então, além de eu relembrar a tabuada, fazendo as faixas, encapando, deixando tudo bem caprichado, eu vou utilizar elas para fazer continhas mentais. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre mais utilizar a tabuada utilizando outros recursos de uma forma divertida, de uma forma mais tranquila e mais prazerosa. E isso é possível fazer sim, utilizando outros recursos e se reinventando.